Fala minha rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Adri. E se você já acompanha esse canal há algum tempo, sabe que aqui eu misturo um pouco de economia, política e falo um pouco da minha trajetória aqui pra vocês, pra gente trocar algumas ideias. E hoje o papo é subemprego, e eu vou te contar porque um subemprego, aquele trampo onde na maioria das vezes é braçal, cansativo e mal remunerado, onde basicamente são aqueles empregos que ninguém quer por muito tempo, são na verdade os empregos que você realmente precisa passar se quiser ter uma transformação de vida. E óbvio que no dia a dia não vai ser a melhor coisa do mundo, porque quando você trabalha nesses empregos, você não sente que sua vida está realmente melhorando. Mas eu vou te contar como eu transformei esse meu subemprego em uma ponte onde eu posso estar construindo a minha liberdade para sair de vez da CLT e ter mais liberdade financeira e mais liberdade geográfica. E eu sei que muita gente aqui tá numa rotina pesada, tá ganhando pouco, tá cansada e se perguntando se algum dia isso vai mudar, se algum dia ela vai conseguir sair desse subemprego. Talvez você esteja procurando a saída, talvez você esteja esperando pelo governo, por uma nova lei, ou por alguém que vai resolver alguma coisa para você, alguém lá de cima vai resolver alguma coisa para você. Eu também já pensei assim, só que antes de te contar a virada de chave que eu vivi, eu preciso te explicar um detalhe que quase ninguém fala, quando o assunto é CLT e subemprego aqui no Brasil. E bom, para quem não sabe, a CLT nasceu em 1943, na era Vargas, e ela carrega uma inspiração que pouca gente comenta por aí. Basicamente, ela veio muito mais de um modelo de ditadura e controle do que uma preocupação com o trabalhador. E esse tipo de estrutura tem uma marca registrada. Ela torna quase que inviável contratar pessoas. Pois pense comigo, você tem um pequeno negócio, tipo uma padaria, um mercado, uma oficina, sei lá. E para colocar alguém trabalhando com você, dentro da lei, tudo bonitinho, o custo fica lá em cima. Sem falar o risco de processo trabalhista, a burocracia toda. Você pensa 2, 3 vezes antes de contratar alguém. E o resultado a gente já conhece. Menos vagas disponíveis, mais pessoas na informalidade, mais gente se virando no subemprego. Por isso, a maioria dos jovens hoje em dia tem tanta desesperança, porque para eles parece que só sobrou o subemprego e não há nenhuma forma de ascensão, de crescer na vida aqui no Brasil. Bom, mas até aqui parece só uma crítica econômica, né? Mas olha só, se essa estrutura prejudica tanto quem está embaixo, por que ela continua tão forte, tão defendida e tão querida por algumas pessoas? É aí que mora o pulo do gato, porque existe gente que ganha e ganha muito com tudo isso. Primeiro são os políticos que levantam bandeiras a favor dos trabalhadores, né? Isso dá muito voto, sempre deu. E segundo são as empresas grandes corporações, porque quanto mais burocracia, mais caro fica para empresas pequenas competir. E empresa grande adora eliminar concorrência usando a lei, não seus produtos. E terceiro, quem também sai ganhando é os funcionários graduados. O gerente, o cara que tem um cargo alto lá dentro, porque a estabilidade que a lei garante protege mais quem está no topo do que quem está começando. Só que a parte mais pesada que ninguém te conta é o que isso faz com a sua cabeça. Eu, por exemplo, trabalhei uma época no supermercado. Era um trabalho braçal, cansativo pra caramba, e foi exatamente ali, no meio daquela rotina, que eu vi uma coisa que mudou a minha cabeça para sempre. Porque ali eu vi o tamanho da diferença de quem troca horas por dinheiro e quem não troca. E muitas das vezes eu via clientes enchendo o carrinho sem nem olhar o preço. Tinha gente que gastava em uma compra o que eu ganhava no mês inteiro. E saía do supermercado, entrava no seu carro e seguia com a vida como se aquilo fosse completamente normal. De fato era normal para ela, né, que ganhava muito dinheiro. Mas para mim, olhando aquilo, era algo absurdo. E eu ali contando as horas para aquela tortura acabar e fazendo as contas de quantos anos eu levaria trabalhando daquele jeito para conseguir viver naquele nível.
E a resposta foi completamente desanimadora, né? Porque seriam décadas. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Porque não era só eu trabalhar mais. Eu entendi que ganhar dinheiro trocando meu tempo de vida por salário fixo é um jogo que eu jamais ia vencer. Porque quem ganha dinheiro de verdade é quem entende de negociação, de serviço prestado, de entregar valor. Nada a ver com hora batida, com ponto batido ou hora extra. Tem nada a ver. E pouquíssimas pessoas param para fazer essa conta. Muitas nem param para comparar quantos anos de trabalho assalariado seriam necessários para alcançar o patrimônio de quem vive de negócio próprio ou de serviço prestado. E quando você faz essa conta uma vez, você não esquece mais. Ela muda a forma como você enxerga o trabalho pro resto da sua vida. Só que calma, eu não quero soar como aqueles caras que fazem parecer fácil, tipo, é só empreender que tudo na sua vida vai se resolver. Não é bem assim. Eu mesmo demorei bastante tempo para planejar e ver que aquilo era realmente para mim. Antes de pensar em qualquer negócio, antes de criar vídeos aqui, eu já tinha uma certa noção do que eu gostava e do que eu não gostava. Óbvio que tudo isso veio através da experiência que eu tive na CLT lidando com cliente chato o dia inteiro. E eu fiz um curso técnico nesse período e fui prestando serviços para gente do próprio mercado. E aquilo me abriu os olhos para algo que eu jamais imaginei que poderia acontecer comigo. Quando você começa a prestar serviços e ganhar por dia por cada serviço prestado, você sente que sua vida está indo para frente. Você não precisa esperar por um mês inteiro para pegar o dinheiro e resolver alguma coisa. Resumindo, a minha primeira saída foi ainda dentro do próprio sistema, dentro da própria CLT, sabe? Só depois, com o tempo e estudo, é que eu fui migrando para a internet, criando vídeos, fazendo bom serviço, postando, fazendo divulgação. E atualmente eu tô com outros planos já. Eu já mudei de estado, tô tendo que recomeçar novamente, mas o caminho eu já tracei lá atrás, então agora é só focar e começar novamente de uma outra forma. Porque quem tem uma habilidade técnica, uma habilidade manual e sabe divulgar, não fica parado em canto nenhum, velho. É impossível isso acontecer. Mas voltando aqui pro meu antigo emprego de repositor, tinha um colega lá, um senhor bem mais velho que eu, bem mais velho mesmo. Ele trabalhava no açougue. E sabe quando você olha para uma pessoa mais velha e se vê como ela daqui a uns anos, se você se acomodar? Foi exatamente a sensação que eu tive. Dá para entender que ele já não esperava mais nada de diferente da vida. Que aquilo era o horizonte dele até o final. E eu fiquei pensando, cara, eu não quero esse futuro para mim. E eu confesso, velho, foi mais medo do que coragem que me tirou daquele lugar. Motivação negativa, ela também ajuda, viu? Às vezes é até melhor do que um sonho bonitinho que você coloca aí no seu papel e esquece. E eu acho que a CLT, no fundo, não é a raiz do problema. Você pode até pensar que é. Se você concorda com isso, deixa aí nos comentários se não concorda. Mas é a minha opinião. A CLT não é a raiz do problema. Ela é um sintoma de uma forma de pensar que a gente absorve desde cedo. Que é a ideia de que o trabalhador é sempre a vítima e o patrão é o vilão da história. E enquanto você compra essa ideia por completo, você fica travado. Você fica travado porque acha errado até pensar em ter seu próprio negócio um dia. Você trava porque fica esperando que alguém de fora venha resolver alguma coisa por você. Você trava porque não entende que o salário não acompanha a inflação, porque o salário de verdade só sobe quando a produtividade sobe, não quando o governo imprime mais dinheiro. E eu já vi muita gente boa, muita gente esforçada, trabalhando um monte e ganhando pouco, colocando toda a esperança de melhora de vida numa eleição, em um político, em algum acontecimento externo. E velho, nada, nem eleição, não vai pagar seu aluguel, não vai pagar as suas contas. Se você não parar para entender como o dinheiro realmente se movimenta, você tá ferrado. Claro que também não dá para romantizar o outro lado. Ninguém tá fazendo caridade. O empresário, ele quer lucrar, óbvio. E o trabalhador quer ganhar bem trabalhando pouco.
É assim mesmo, cada um puxa para o seu lado. A diferença é que quando você entende as regras desse jogo, você para de jogar para perder. O modelo trabalhista brasileiro, ele encarece de contratação e por isso empurra muita gente para o subemprego e para a informalidade. E quem mais se beneficia dessa estrutura pesada não é o trabalhador comum, é o político e a empresa grande e o cargo alto lá de dentro da corporação. Então, um ponto mais importante para a sua vida é você mudar essa mentalidade que esse sistema criou. Essa de se ver como uma vítima esperando salvação de fora. Foi isso que eles colocaram na sua cabeça. Isso é o que realmente prende a maior parte das pessoas na pobreza, na miséria. É uma condição mental. Eu sei que o sistema está quebrado, eu sei que a economia está ferrada. Mas a primeira coisa que você deve mudar é a você mesmo. Nos acontecimentos externos, não está sob seu controle, mas a sua mente está. Sei que muitas das vezes você pode olhar para a realidade e não ver esperança nenhuma. Mas existe sim uma forma de você minimizar danos. Cortando as suas dívidas, pagando tudo, cortando despesa, até mesmo cancelando o cartão de crédito e montando a sua reserva e comprando Bitcoin, investindo em alguma coisa. Mesmo que aquilo não te dê um retorno extraordinário no curto prazo, mas aquilo pode te fazer olhar para a sua vida de uma outra forma. Você pode adquirir um conhecimento que pode mudar a sua vida lá na frente. E se você está numa fase parecida com a que eu vivi, cansado, ganhando pouco, se sentindo travado, o caminho não é nada mágico, não vai ser nada fácil. Mas se você entender como o dinheiro de verdade ele é gerado, se você aprender um ofício ou um serviço que tenha valor real no mundo físico ou no digital, e começar mesmo que pequeno, mesmo trabalhando, mesmo conciliando com a sua CLT, enquanto você se organiza, isso vai poder te libertar lá na frente. E não vai existir um atalho que vai trocar anos de esforço por resultados da noite para o dia. Mas existe sim uma saída. E essa saída, ela só aparece quando você começa a entender o jogo. Não quando você fica esperando o jogo mudar sozinho. E foi assim que eu saí daquele mercado, achando que aquilo seria a minha vida para sempre. E eu tô construindo a minha liberdade. E é engraçado pensar nisso. Porque se eu não tivesse passado naquele subemprego, se aquele emprego não fosse tão ruim, talvez eu nunca tivesse tido uma urgência de sair dele. Às vezes, o fundo do poço é exatamente o que você precisa para mudar de vida. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso de um jeito diferente, deixe aí seu like. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas como você. Se inscreve se você curte esse tipo de papo sobre trabalho, dinheiro e decisão de vida. E se não quiser, relaxa também. O importante é você ter saído daqui com uma mentalidade, com uma ideia clara na cabeça que possa mudar o seu dia a dia, né? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.